Fala, meu povo, o negócio é o seguinte, vou passar uma informação pra você que você muito provavelmente já sabe, mas é uma informação que sem um contexto ela te leva a acreditar e a entender uma coisa, mas com o contexto ela te faz entender outra coisa, que é a realidade. Ficou meio abstrato, né? Mas vamos lá. A informação é que a gente tem a polícia que mais mata e que mais morre no mundo. Você já ouviu isso 1000 vezes aqui no Jornal Antijurídico, mas acredito que você também já ouviu isso na mídia no geral, assim, tipo na televisão e nos jornais. E é verdade, existem vários rankings que mostram quais são as polícias que mais matam no mundo. E pensa que em todos esses rankings aparece a polícia dos Estados Unidos como uma das mais letais do mundo, certo? Agora pensa que a polícia do Rio de Janeiro, sozinha, mata mais do que a polícia dos Estados Unidos inteira, entendeu? Esse é o nível de letalidade da polícia aqui no Brasil. Agora, quanto à polícia que mais morre, ano passado, aqui no Brasil, foram 198 policiais assassinados. Lá nos Estados Unidos, comparando com eles aí de novo, ano passado morreram 264 policiais. Morreram, tá? Morreram no total, não significa que foram assassinados. Dessas 264 mortes, 145 foram de Covid, 48 em acidentes de carro, enfim, assassinados foram 51 policiais. Portanto, só com essas informações, a gente é naturalmente conduzido a pensar que existe um puta de um confronto entre polícia e criminosos. Tipo, é um cenário de guerra mesmo. É a polícia que mais morre e a polícia que mais mata. Então, tipo, é meio que uma guerra até que equilibrada, né? Tipo, mais mata e mais morre, mais mata. Então, tipo, tudo faz sentido. Pois é, então, vamos lá. Agora, e se eu disser que 80% dos policiais que são assassinados no Brasil são assassinados durante a sua folga, fora do horário de trabalho, fora desse contexto que a gente entende está havendo uma guerra super equilibrada entre polícia e criminalidade? Isso muda um pouco a sua percepção da realidade, não é verdade? Esse é um cenário que não é de hoje. Desde 2013, quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a monitorar esse tipo de estatística, que a gente sabe que mais policiais morrem fora de serviço do que em serviço. Tem 8 anos que a gente sabe disso, e se uma estatística não muda, é porque não estão fazendo nada para ela mudar. Mais policiais morrerem fora de serviço se dá por algumas razões. A primeira é porque, de fato, muitos policiais morrem pelo fato de serem policiais. A gente vê vários casos assim, em que identificam que o cara é um policial à paisana, de folga, e matam ele só por conta disso. Mas as mortes também acontecem principalmente quando eles estão fazendo bicos, como segurança, que é o mais comum, mas também em brigas pessoais ou reagindo a tentativas de assalto. Morrer fazendo um trabalho de segurança ou reagindo a um assalto são contextos meio parecidos, porque nos dois você está reagindo, ou para evitar de ser assaltado, ou para evitar que o lugar, que a casa, o prédio, o condomínio, que a pessoa que você está protegendo seja assaltada. E nesse tipo de situação, o policial não morre porque ele é um policial. Ele morre sobretudo porque ele está armado. Ele é vítima da violência armada. Ou seja, ele é morto ou pela própria arma, ou porque detectaram a arma dele. Então, tipo, mesmo com experiência e preparo físico e psicológico para um eventual confronto, se o policial não tem o apoio da corporação ali na hora, ele fica completamente vulnerável à violência. O que só comprova um argumento clássico de qualquer pessoa que estuda o básico sobre violência armada, que é o seguinte: a arma ela é muito boa para atacar, mas ela é péssima para defender. Para ilustrar melhor esse ponto aí que eu acabei de falar, pensa que até 2012, lá no Pará, os policiais militares tinham que deixar sua arma no quartel antes de irem para casa. Nessa época, até 2012, a média histórica por lá era de 15 policiais militares assassinados por ano. O governo então achou muito, né? 15 policiais assassinados por ano é muita coisa. Bora fazer o contrário. Pode voltar para casa armado sim, para se defender, para reagir, para evitar um assalto, reagir a um assalto. Enfim, resultado, a média de policiais mortos dobrou para uma média de 30 policiais assassinados por ano.
uma média que se mantém até hoje. Entendeu? Você conseguiu, parabéns aos envolvidos, sem reduzir a criminalidade, dobrar a média de policiais mortos quando você inseriu eles em um contexto de maior violência armada. Isso é um absurdo e é ao mesmo tempo bem simples de entender. Mais armas significam sempre, necessariamente, mais violência armada, mais mortes por armas. Ah, mas e a criminalidade, os bandidos vão sair impunes? Como assim? A polícia então é pra andar desarmada e tal? Cara, nem é esse o ponto. Mas vamos lá, por um momento abstrai a ideia de criminalidade. Foca só na vida. Se o seu foco é a vida, incluindo a vida dos policiais, a lógica tem que ser menos armas. E de qualquer forma, não são as armas que reduzem a violência, né? O que comprovadamente reduz a violência e a criminalidade é moradia popular, educação, passe livre, renda básica, banco de alimentos, programas de autoproteção nas comunidades, enfim. Mais armas para combater o crime é o raciocínio do Bolsonaro. E o Bolsonaro é burro pra caralho, então você não quer pensar que nem ele pensa, né? E agora só um parênteses, já que o assunto é violência armada, para falar sobre os decretos do Bolsonaro a respeito da flexibilização do controle de armas e de munições. Já foram mais de 30 decretos que o Bolsonaro publicou a respeito desse tema. Os últimos 4 em fevereiro desse ano, com pandemia de coronavírus rolando e tudo. Tipo, isso não foi suficiente para fazer o Bolsonaro pensar em outras coisas. Quanto mais decretos sobre armas, mais licenças são expedidas, mais armas entram em circulação na nossa sociedade. Resultado, mais violência armada. Então um policial, quando ele atende uma chamada que tipo, às vezes nem ia expor a vida dele a risco, como um caso de violência doméstica, uma briga de trânsito, uma reclamação de vizinho com som alto, coisas que não colocariam a vida dele em risco, acabam sim aumentando o risco de existir uma pessoa armada e consequentemente a morte de um policial. E recentemente, com o caso de Lázaro Barbosa, o agrokiller do Distrito Federal, a gente viu bem como que o argumento de ter uma arma em casa para legítima defesa ou para proteger a sua família e a sua propriedade é meio tosco, né? É um tiro pela culatra, vamos dizer assim. Tanto é que a arma encontrada com o Lázaro era justamente uma arma que ele roubou de uma das chácaras que ele invadiu. Tipo, essa arma ela não só não defendeu os donos da chácara, como foi usada pelo Lázaro para praticar vários outros crimes, incluindo balear 2 policiais. Cara, e ainda que você pense, ah, mas os decretos de armas, eles são só para determinadas pessoas que podem ter armas, como os colecionadores, caçadores, atiradores esportivos e coisa do tipo. Bicho, não importa para quem é a arma. Quanto mais armas em circulação, mais armas vão parar na mão de todo mundo que quiser uma arma. Pensa que é que nem drogas. Pensa nas drogas. Qualquer pessoa consegue comprar qualquer droga em qualquer lugar do Brasil. Inclusive uma pessoa que está presa num presídio de segurança máxima, ela consegue pedir a droga que ela quiser e ainda consegue pedir para ser entregue lá dentro. E as drogas são proibidas, então imagina as armas. Cara, é exatamente a mesma coisa. Só que com os decretos do Bolsonaro, fica ainda mais fácil, tanto para quem pode, quanto para quem não pode ter uma arma. Porque no fim das contas, não faz diferença para quem se destina ao decreto. Bom, violência armada fora do serviço mata mais policiais do que policiais no serviço. Mas agora, sabe outra coisa que também mata mais policiais fora de serviço do que policiais em serviço? Suicídios. Mais policiais cometem suicídio do que morrem durante o seu trabalho como um policial. É isso mesmo, o número de suicídios é maior que o de assassinatos durante o serviço. Em 2018, para você ter uma ideia, a média foi de 2 suicídios de policiais por semana. E pior, leve em conta ainda que o número de suicídios é com certeza ainda bem maior do que esse, porque a gente sabe que há uma grande subnotificação desse tipo de caso. Muitas vezes é a própria família que de alguma forma oculta esse tipo de morte, tanto por questões de seguro de vida, como também pelo tabu que o suicídio representa na nossa sociedade, sobretudo entre os militares, né? Vou voltar nisso mais pra frente. E outra, não é todo e qualquer policial militar que comete suicídio. A maioria dos casos ocorre entre os cargos hierarquicamente inferiores.
os praças, ou seja, cabos e soldados, que são justamente aqueles que recebem os menores salários, os que sofrem mais estresse e os que são mais pressionados tanto pelos seus superiores quanto pela própria sociedade, porque é com eles que a gente, né, a população no geral, tem muito mais contato no dia a dia. Então, recapitulando, mais policiais morrem fora do serviço, mais policiais cometem suicídio do que morrem em operações policiais, então tudo isso começa a alterar um pouco a nossa percepção sobre a realidade e sobre o fato da gente ter uma das polícias que mais morre no mundo, e principalmente como é que ela morre. E já que eu acabei de falar sobre essa questão dos suicídios, quando o assunto é a saúde mental dos policiais militares, o lance fica ainda mais profundo. E para vocês terem uma ideia, em 2020, só a Polícia Militar aqui de São Paulo aprovou mais de 1.600 licenças por transtornos mentais, incluindo sobretudo depressão e ansiedade, mas também muitos problemas aí com o álcool. São mais de 100 licenças por mês, todo mês, só na Polícia de São Paulo. E de novo, assim como os suicídios, também existem muito mais casos do que a gente pode imaginar, tanto pelo lance do tabu, como por medo, né? Os policiais têm medo de pedir esse tipo de afastamento e sofrer alguma represália ou algum tipo de assédio moral. Uma licença médica porque você está com depressão, no universo militar dos macho alfa, guerreiros combatendo o mal e etc, ela é vista como uma fraqueza, a famosa frescura de um cara medroso que não quer ir trabalhar. Então, para além de não buscarem apoio por essas questões culturais da mentalidade militar, também existe uma dificuldade interna da própria polícia em dar essas licenças. Existem até casos, olha só, de policiais que tentaram cometer suicídio e mesmo assim não obtiveram o afastamento das suas funções. O cara tenta se matar e dias depois ele vai trabalhar normalmente, vida que segue, deixa de frescura. Continuando, a gente viu que os policiais que mais cometem suicídio são os cabos e os soldados, que por sua vez são na maioria negros. Assim como a maioria dos policiais militares que são mortos também são negros. Então se liga, a nossa polícia ela mata mais negros, certo? Em 2019, por exemplo, 80% das pessoas que a polícia matou eram negras. Agora, da mesma forma, na polícia, 35% dos policiais são negros, mas ao mesmo tempo correspondem a 65% dos policiais assassinados. Ou seja, pessoas negras são as que mais morrem, as que desproporcionalmente, em qualquer cenário, policiais ou vítimas da polícia, são as que mais morrem. E de novo, os policiais que morrem fora de serviço são aqueles que estão fazendo bico. Estão fazendo bico justamente para complementar a renda, justamente por terem os cargos hierárquicos mais baixos, cabos e soldados, geralmente negros. E como em qualquer hierarquia desse nosso sistema capitalista, quanto mais embaixo você está, mais descartável é a sua vida. Ainda mais se você for negro. E na polícia militar, que não está no espaço sideral, né? Ela está inserida no contexto do planeta Terra. Então ela está, portanto, sujeita a essa mesma lógica. De modo que aos militares negros restam as posições menos privilegiadas, menos prestigiadas, menos valorizadas, menos remuneradas e com um plano de carreira bem do bosta mesmo. Pois bem, nesse combate à criminalidade, nessa guerra às drogas, quem morre são os negros. Não importa o lado, policiais ou civis. Por essas e por outras que aquele clássico argumento reformista de que a polícia precisa de mais diversidade, né? Não faz o menor sentido. Contratar mais negros para a polícia não faz ela tratar negros com mais dignidade, não faz ela matar menos pessoas negras. Não existem evidências nesse sentido em lugar nenhum do mundo de que a diversificação das forças policiais reduz a sua letalidade. Na verdade, diversificar a polícia, além de não sequer fazer cócegas nas estatísticas do genocídio da juventude negra aqui no Brasil, a diversidade na polícia ainda pode ser interpretada como um nítido método de contra-insurgência. Tipo, é uma forma de fabricar uma falsa credibilidade da polícia, sabe? Como se mais negros
aumentassem a sua legitimidade institucional para seguir matando mais negros. A diversidade da polícia, na verdade, ela só diversifica a cor dos assassinos. Ela não muda o resultado de uma polícia que historicamente serve ao capitalismo e à supremacia branca, que com a diversidade acaba na verdade virando um empreendimento multicultural. A polícia é tão inclusiva, tão diversa, que olha só você, pessoas de todas as cores, de todos os gêneros, de todos os credos podem matar negros. Caminhando para os finalmente, polícia é para ser abolida. Polícia não tem nada a ver com segurança pública. Polícia é para conter a classe trabalhadora, sobretudo os negros. Isso é história, tá? Isso é um fato, é uma realidade, isso tá dado. Goste você ou não, acredite ou não. Polícia é para conter a classe trabalhadora, para forçar uma docilidade sociopolítica, para proteger a ordem social, a acumulação de capital e a propriedade privada. O capitalismo adora crises, adora golpes, adora pandemias, mas mesmo adorando tudo isso, pro dia a dia, de um modo geral, ele precisa de uma força de trabalho estável e obediente. E é aí que entra a polícia, a inimiga contratada da população. É aí que a gente tem a terceira maior população carcerária do planeta Terra, porque a expressão máxima da lei não é a ordem, é a prisão. E quem prende é a polícia e o sistema penal. Por isso que existem centenas de presídios, milhares de presos, milhares de leis, mas não há paz social. Muito pelo contrário, terceira maior população carcerária do mundo, polícia que mais mata no mundo, e adivinha só, brasileiros são os que mais temem violência no mundo. Se isso não te diz nada, cara, é porque simplesmente você não tá entendendo muita coisa. Por isso tudo e mais um pouco que o abolicionismo penal tá na área, para acabar com a polícia, mas não só com a polícia. Você já entendeu que a parada vai para muito além disso, vai para muito além do acabe. All cops are bastards. Lembra que eu gravei um episódio especial sobre a história e o contexto dessa sigla aí? Pois bem, acabe não envolve somente o tio do seu amigo que é policial militar, mas envolve também aquele amigo do seu pai que é promotor e a cunhada da sua vizinha que é juíza. Porque a polícia mata e prende sim muitas pessoas, mas não se esqueça de que são juízes e promotores que acusam, condenam e garantem que essas pessoas vão para a prisão. E uma vez na prisão, são completamente negligenciadas, abusadas e torturadas pelos agentes penitenciários. Portanto, o policial militar uniformizado, aquele típico cabo ou soldado que você vê cotidianamente na rua, ele não constrói e contribui sozinho para a expansão do complexo prisional. O judiciário inteiro está com ele, o sistema penal inteiro está com ele, com a única diferença de que é só esse policial, sobretudo o policial negro e de baixa patente, quem morre. E isso tudo para dizer que no combate ao crime e à violência não são todos os agentes do sistema penal que morrem, como por exemplo juízes e promotores, apesar de trabalharem juntos com a polícia para uma mesma finalidade. Assim como não são também todos os criminosos que morrem ou que vão presos, né? Aí o recorte racial, o racismo e o capitalismo que determinam quem vai estar na linha de frente dos dois lados, jovens e negros. O fato do Brasil ter um déficit demográfico de jovens negros, um déficit que só é encontrado em países em guerra, não é fruto do acaso, é uma decisão política, é um projeto, é um modelo de sociedade e é justamente contra tudo isso que o abolicionismo penal se opõe. Vou ficando por aqui, lembrando que o Jornal Antijurídico, esse canal, esse programa, os próximos episódios, tudo isso só existe graças aos nossos colaboradores lá do Apoia-se. Outra forma de ajudar é com a nossa parceira editora Boitempo, comprando os livros deles nesse link aqui. Uma parte é o que? Destinada para o Jornal Antijurídico, mas como eu sempre digo, você está sem tempo, sem dinheiro, sem saco para fazer qualquer uma dessas coisas, simplesmente ajuda muito você deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever no canal, indicar para algum amigo e ativar o sininho de notificações aí do YouTube para receber os programas. Beleza? Então, até semana que vem, valeu, falou!